pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos interpretar um texto, mais precisamente uma tira de quadrinhos da série Macanudo, do desenhista argentino Liniers. Uma tirinha que é publicada no jornal o Globo de segunda a sábado, sendo que a que nós estamos analisando foi publicada no dia 20 de abril desse ano. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal para essa tirinha. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Então vamos lá, segue um quadro. Quem foi o sádico que fez isso? Monstros. Temos aí uma cena em que duas moscas viram um bolo por detrás de uma tampa de plástico. Ficaram com vontade de comer, mas não conseguiram porque se depararam com a tampa. Ou seja, essas moscas foram impedidas de realizar o próprio desejo de comer aquele doce. Chamaram então o indivíduo que fez aquilo de monstro, sádico. Quem seria esse indivíduo capaz de uma, digamos assim, brincadeira de mau gosto? Tipo, enganar as moscas com a imagem de um bolo. Ou ainda colocar aquela tampa de plástico para impedirem as moscas de comerem o bolo. Bem, as moscas poderiam não saber quem era esse tal indivíduo sádico, esse monstro. Mas é claro que nós sabemos. Tratava-se de uma pessoa comum, como cada um de nós. Quando qualquer um de nós faz um bolo, o bom senso manda proteger tal bolo com uma tampa de plástico, para que esse bolo não seja devorado pelos insetos. Então, esse texto que é a tirinha diz que, pelo menos na teoria, as moscas devem ficar com raiva de nós, seres humanos, que protegemos a nossa comida do ataque delas, moscas, para quem a comida não foi feita. Afinal de contas, nós humanos enganamos essas moscas, mostrando para elas um bolo que não pode ser comido por elas, moscas. Então, uma primeira interpretação é que essas moscas podem ser pessoas que tentam entrar para a política e percebem que, se entrarem, vão ganhar dinheiro com muita facilidade, mediante corrupção e outros atos de má-fé, mas essas pessoas também sofrem o desgosto de não serem eleitas. Entrar para a política envolve exatamente isso. Se deparar com um enorme montante de dinheiro que pode ser desviado mediante barganhas, esquemas de corrupção, entre outras molecagens. Então o candidato a político se sente exatamente como essas moscas, diante de um bolo protegido por uma tampa plástica. Então o fato de se deparar com essa tampa, não podendo comer o bolo, é similar a não ser eleito. Então vamos responder a pergunta da mosca. Quem foi o sádico que fez isso? Simplesmente foi o povo que não elegeu o político. Será verdade isso? Será verdade que o povo é sádico, enganando os políticos, oferecendo dinheiro fácil sem cumprir a oferta? Ou seja, sem elegê-los para que possam dispor do dinheiro fácil? Bem, vamos dar uma olhada na primeira página da edição do jornal em que essa tirinha foi publicada. Vejam que, olhando para essa primeira página, o conjunto das fotos nos chama a atenção. Essas fotos chamam a atenção para o carnaval, que estava ocorrendo em pleno mês de abril. Tudo por causa da pandemia. E se formos ler a chamada de notícia que veio junto com as fotos, veremos que fala sobre a volta do Carnaval de Avenida, que tinha ficado 2 anos parado devido à pandemia. Então, nesse caso, o povo fica no lugar dos mosquitos da tirinha, porque ficou 2 anos com vontade de curtir o carnaval, mas não pôde por causa da pandemia. Então, nesse caso, se nós respondêssemos a pergunta do mosquito, quem foi o sádico que fez isso? Foi o coronavírus. Só que no caso dos mosquitos, o bolo não tinha sido feito para eles comerem, e sim para os próprios humanos comerem. Só que o carnaval
pelo menos na teoria, foi feito para o povo curtir. Agora vejam essa outra chamada. Quem quiser pode dar uma pausa para deduzir que a perda do carnaval ainda foi um fato quase desprezível perto de outras desgraças que o povo estava sofrendo. Porque essa chamada fala sobre a alta dos preços dos alimentos, da energia, dos combustíveis, e essa alta estava fazendo com que o saque do FGTS tivesse efeito reduzido. Então, nesse caso, o dinheiro ganho com o FGTS seria similar ao bolo que estava interditado devido à presença de uma tampa de plástico. E mais uma vez a comparação, o dinheiro do FGTS pertencia ao sacador, pelo menos na teoria, embora isso não se possa dizer sobre o bolo que foi feito por e para seres humanos. Bem, temos aí uma série de diálogos que podemos estabelecer entre a tirinha e outras notícias. Uma videoaula só nem seria suficiente para dar conta de todos esses diálogos, mas vejam uma coisa, o povo toma o lugar das moscas em dois casos. Primeiro, no caso do desfile do carnaval. Segundo, no caso do saque do FGTS. E os políticos ficam no lugar das moscas no momento em que se sentem tentados a praticar atos de corrupção, mas não praticam, sejam por não serem eleitos, seja por um certo medo de serem descobertos ou por qualquer outro motivo. Então essa tirinha ilustra tudo aquilo que nós queremos, mas não podemos ter. Aquela coisa inatingível. Os mosquitos parecem ter ficado com raiva dos humanos que os enganaram com aquele bolo. E será que o povo fica com raiva dos responsáveis pela pandemia, que obrigou o carnaval a ser cancelado? Ou será que o povo fica com raiva, então, dos responsáveis pela inflação? Esses atos de enganação foram todos feitos por políticos. O país já tem a democracia, nos permitindo escolher nossos políticos. Mas esses políticos eleitos acabam não cumprindo o prometido, porque para eles o dinheiro é como aquele bolo para as moscas, irrecusável. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.